Fala, meus queridos, vamos finalmente falar de ligações parafusadas. Eu não sei se você já estudou ligações soldadas, mas em opção à ligação soldada nós temos as ligações parafusadas. As parafusadas que são mais voltadas para campo, né? São de mais facilidade de montagem em campo, exigem menos equipamentos, né? Todo aquele equipamento de solda é muito mais feito em oficinas e o campo faz as conexões parafusadas e é isso que a gente vai ver hoje, né? As ligações parafusadas, basicamente, elas podem ser removidas quando necessário, então as peças podem ser desmontadas, utilizadas em outros locais, outras estruturas. Isso dá mais flexibilidade às estruturas soldadas e o que não é possível nos casos de solda, né? E essa ligação parafusada ela pode se dar por contato, quando nós temos simplesmente a resistência ao cisalhamento dada pelo contato do pino com as chapas metálicas conectadas, né, unidas. Então aqui a gente tem uma resistência dada pelo pino. Então aqui a gente tem, imagine que eu tenha duas chapas aqui, cada uma das minhas mãos, e quando eu tento cisalhar, o que trava é o próprio corpo, fuste do meu parafuso ou barra roscada. Perfeito? Então essa é uma ligação por contato, contato que mantém as partes ligadas. Quando eu tenho uma proteção e essas chapas, então, elas ficam mais próximas, eu consigo mobilizar o atrito entre as superfícies e aí eu tenho, então, uma ligação ao cisalhamento, né, ao corte, resistida por atrito também. Então, a gente fala de ligação por atrito. Eu tenho toda essa região de atrito entre as chapas mobilizadas. Para isso, eu preciso usar um parafuso especial, eu preciso protender este parafuso, então, para dar a pressão, né, a tensão necessária para mobilizar o atrito entre as chapas. Obviamente que uma montagem de campo dificilmente terá precisão absoluta, ou seja, isso quer dizer que os furos, eles normalmente possuem uma certa folga, uma certa margem para que essa peça consiga ser moldada em campo. Mas, em alguns casos, às vezes eu posso até, como que eu posso dizer, por vontade própria, né, introduzir ou permitir pequenas movimentações dessa estrutura, fazendo um furo alongado, pouco ou muito alongado. Então eu posso, intencionalmente, era a palavra que eu queria dizer, deixar com que essa estrutura se desloque, sofre pequenas movimentações, por exemplo, advindas de variações térmicas, sem introduzir tensões na minha peça. A gente sabe que se a gente engasta dois lados de uma peça e esquenta, essa peça ela tende a dilatar, e isso vai gerar o quê? Ela vai ser resistida, ela não vai poder dilatar e vai introduzir tensões dentro da peça. Se eu, numa peça que pode se deslocar assim, longitudinalmente, se alongar ou encurtar em variação de temperatura, e eu quero permitir isso, sem introduzir novas tensões na peça, eu posso, por exemplo, fazer um furo pouco ou muito alongado, né? Ou também um furo alargado, permitindo movimentação em todos os lados. E esses processos de furo, eles basicamente são obtidos por três formas diferentes. Ou por puncionamento, a gente faz a punção através de uma prensa, e essa punção é que faz furo, né, que faz esse furo na peça. Por perfuração com brocas, a gente conhece as brocas, né, fazem furo, como furadeiras, por exemplo, ou com maçarico, que é onde eu executo o furo por aquecimento do local. Muito pouco utilizado o maçarico, a furadeira pode ser utilizada e o puncionamento também, né, são aí os mais utilizados para fazer esses furos. Os parafusos, então, que farão de fato a conexão, eles podem ser ou parafusos comuns ou parafusos de alta resistência. Parafuso comum, ele só vai permitir que eu tenha uma ligação por contato. Ele não consegue ser protendido. Já um parafuso de alta resistência, ele tem, obviamente, maior resistência, consegue ser protendido e consegue, então, mobilizar o atrito entre as peças. E isso, sim, me permite gerar uma ligação por atrito.
Então, todo parafuso de alta resistência tem ligação por atrito? Não. Posso usar um parafuso de alta resistência e fazer uma ligação por contato. É também possível. E aí ela vai ser o quê? Tem uma resistência maior, porque o parafuso tem maior resistência ao cisalhamento, mas não será uma resistência por atrito, será uma resistência por contato, ainda que utilize parafuso de alta resistência. Então, as partes do parafuso estão basicamente aí, né? Nós temos a cabeça, a arruela, que a gente tem aqui, tanto na parte, seria de um lado quanto do outro, né, das peças conectadas. Temos o fuste do parafuso, a região da rosca, que a gente tem aí esse friso, né, esse afundamento, para que a porca se ajuste. Temos o próprio diâmetro do parafuso. Qual é o parafuso mais comum? Quando a gente fala de parafusos comuns de baixo carbono, é o ASTM A307, é o aço que nós utilizamos nesses parafusos. Veja que na ligação por tração, eu não tenho como mobilizar ou contar com o atrito. Então, assim, na ligação por tração, esse parafuso ele será tracionado. Já na ligação por cisalhamento, ele será cisalhado, e isso é a ligação que a gente chama por contato. Na ligação por atrito, quando as peças sofrerem tração, como é este o caso, não interessa se ela é por atrito ou por contato, porque o tipo de esforço é outro, né? E quando a gente fala de parafuso comum, como é que é o aperto desse parafuso? Ou a gente utiliza uma ferramenta de impacto, né? A gente tem aqui as ponteiras que vão lá golpear e parafusar, que já de maior porte, temos aqui as ponteiras, ou a própria chave sextavada comum, e esse aperto normal é o aperto gerado por uma chave de impacto calibrada ou pelo esforço máximo de um operador, usando chave normal. Então esse é o aperto normal, eu não estou fazendo proteção, simplesmente utilizando o aperto normal de parafuso comum. Quando eu tenho um parafuso de alta resistência, eles podem ser moldados com proteção, mobilizando então o atrito entre as peças, e aí na ligação acortante, né, na ligação por cisalhamento, toda essa região será mobilizada. Já na ligação por tração, continuo somente contando com a resistência do fuste deste parafuso. Tá? Qual é o aço utilizado? A STM A490 ou o A325. Veja que esse de alta resistência pode sofrer ou ter, né, proteção. Como é que eu introduzo proteção nestes parafusos? Bom, primeiro que eles têm que ser de alta resistência. E a força mínima de proteção vai ser de pelo menos 70% da força de tração que este parafuso resiste. Então, eu tenho a força de tração que ele vai resistir e a proteção que vai de fato imprimir o quê? Compressão nas peças, mas o fuste do parafuso ele vai ser tracionado, né? Porque cada vez que eu aperto, eu traciono mais o corpo do parafuso, ele tem que ser de pelo menos 70% da resistência à tração. Aí a gente está protendendo de fato a peça. Como que eu vou protender? A gente sabe que no aperto normal, ou é a força máxima de um operador, ou é a parafusadeira, né? Que a gente mostrou aqui, chave de impacto. Não é a parafusadeira comum, tá? Essas parafusadeiras têm normalmente golpes, se forem mais robustas, tem golpes pneumáticos, tá? Tem, ou seja, ar comprimido ali para ajudar nessa pressão, não é só elétrica. Mas existe também as parafusadeiras com impacto, que são elétricas e dão praticidade no trabalho. Mas, bom, como que eu vou dar proteção? Primeiro, é pelo aperto da porca, ou seja, pelo método de rotação da porca. Eu cheguei no aperto normal e ainda vou rodar e dar mais um giro, ou mais um quarto de giro, ou mais meio giro, tá? Então a gente tem as formas de se protender: 1/3, meio, 2/3, 5/6, ou mesmo uma volta, ou seja, um giro a mais na hora de apertar esse parafuso. Eu posso utilizar uma chave calibrada também com torquímetro, chave manual com torquímetro ou chave calibrada? Posso. O que eu tenho que lembrar é que assim, eu tenho que apertar esse torque que vai ser medido na chave, ele nem sempre vai estar diretamente relacionado com quanto eu vou protender a peça. Esse torque ele pode ser influenciado, por exemplo, pelo atrito da porca com a própria chapa. Então imagine que eu tenho uma porca áspera e tenho uma superfície áspera. Quando eu vou apertar com essa chave
com esse torquímetro, eu faço uma leitura e imagino, estou colocando lá 50 newtons, sei lá, 90 newtons, 100 newtons. Na verdade, isso pode ser pouco protendendo no parafuso e muito sendo resistido pelo atrito. Então, eu preciso calibrar isso daí num laboratório para saber de fato quanto que eu preciso aplicar e quanto do torque lido é de fato aplicado em proteção. Além disso, tem outros indicadores direto de tração no parafuso, né? A gente pode ter por exemplo, um extensômetro, que seria um indicador direto, mas não é habitual, não é fácil. E existem parafusos com controle de tração, por exemplo. Esses parafusos, eles podem ser reutilizados? Alguns sim, alguns não. Mas fato é que quando eu tenho reaperto de parafuso, não é considerado uma reutilização. E eu faço com certa frequência o reaperto dos parafusos para manter a estrutura, aquela ligação naquelas condições. Ligações que, como a gente viu, podem ser por cortes ou por tração. Uma ligação por corte é aquela onde a gente tem o conector cisalhado, né? Então aqui aquela por corte pode ser por contato ou por atrito. Uma ligação por tração, e aí a tração independe de ter ou não atrito, e eu posso ter uma ligação mista, que seria por corte e tração, ou seja, eu tenho uma componente tracionando e uma componente cisalhando. Muito cuidado com o efeito alavanca, né? Porque quando a gente tem, em alguns casos, deformação das barras conectadas, eu vou ter uma redução da resistência dessas conexões em função desta alavanca que vai solicitar esses parafusos ou essas barras roscadas com esforços não previstos. Então, na hora de determinar a força de tração de cálculo em parafusos ou barras redondas, eu preciso levar em conta essas deformações. Veja, antes eu tinha um caso, por exemplo, aqui só de tração, quando essa barra sofre o efeito de alavanca, ou seja, ela é arqueada, além da tração, ela introduz flexão nesses conectores. Isso pode ser extremamente ruim, né? Levar ao colapso com cargas menores, já que eu estou introduzindo um momento adicional, uma flexão adicional. E aí, os tipos de falha que nós temos, os tipos de falha que nós temos nesse tipo de ligação parafusada. Quais são elas? O colapso do conector em si. Então, a gente teve aqui o cisalhamento do conector, né? Foi cisalhado. A ovalização do furo. Quando a gente lembra da resistência dos materiais, isso aqui é o esmagamento da chapa. Ou seja, o conector resistiu, mas a chapa, naquela interface de contato, ela esmagou, né? Foi esmagada. Então a gente teve a ovalização do furo. Outra forma de ruptura é o rasgamento da chapa. Veja, essa chapa ela foi rasgada. E, por último, o colapso por tração da seção líquida. Qual a diferença do rasgamento da chapa com o colapso da seção líquida? Aqui, obviamente, a gente tem tração na peça, e se a tração é em toda a peça, essa região aqui vai resistir mais do que a região onde nós temos o conector. Por isso, se essa seção rompeu, nós tivemos uma ruptura da seção líquida. Já no caso do rasgamento da chapa, veja que nós temos aqui um caminho muito maior, ele não rompeu por ruptura da seção líquida, ele teve mesmo um processo, até aqui meio que em V, né, em cunha, que saiu rasgando a chapa, não simplesmente levou essa chapa à ruptura da sua seção líquida, né? Foi um mecanismo um pouco diferente. Tá? E essas resistências do parafuso, eu só trago para vocês aqui para terem noção de que não é uma resistência pura e simples absoluta. Vou calcular a área, tensão, força sobre área e essa é a resistência dos parafusos. Não, a estrutura metálica ela leva em consideração diversas nuances que as provas não levam, tá? Que bom que não levam, mas caso venha alguma questão do tipo, veja que a resistência à tração do parafuso não é só a área do parafuso vezes a resistência última da chapa, né, do metal, a ruptura, dividido por um coeficiente de ruptura, coeficiente de minoração das resistências.
simplesmente ela tem um fator de 0,75, levando em consideração o quê? Que nós teremos uma porca que sempre estará em uma área que tem o quê? O passe. Tem o passe do parafuso, ou seja, ela tem uma área menor do que o próprio fuste maciço. Então ela considera que a área de ruptura tem 75% da área, digamos assim, original, né? Isso é a área efetiva, tá? Porque ele considera essa ruptura ali, sempre que tiver tração, sempre que nós tivermos tração, uma parte pode não estar na rosca, mas a outra parte está na rosca. Então aquela área ali eu considero uma redução de 25%, tá? Então é 75% da área real. Isso na tração. E quando eu estou falando de cisalhamento, aí esse fator 0,75, ele muda, né? Ele passa a depender se eu estou numa área que não tem rosca ou numa área que tem rosca. Quando é uma área que passa pela rosca, o fator utilizado é 0,45. Quando é uma área de corte que não passa, 0,56. Não acredito que isso virá em prova. Se vier algo do tipo, seria calcular a resistência à tração de parafusos ou barras rosqueadas, e aí eu tenho que lembrar, primeiro, de colocar o coeficiente de minoração da resistência, segundo, de aplicar o fator 75% da área para considerar que a área líquida na região da rosca é menor do que o próprio diâmetro do parafuso, né? Bom, outras observações. Ligação de grande comprimento. Quando nós temos uma ligação por contato, você já sabe ligação por contrato, ligação por atrito. Quando nós temos uma ligação por contato maior do que 95 centímetros, essa ligação ela pode ter uma distribuição não uniforme de tensão entre os parafusos. É uma ligação muito grande. E aí, para considerar que nós temos uma distribuição de tensão não uniforme, digamos que nós temos aqui sequência de parafusos, e essa sequência toda tem 1.200 milímetros. Ou seja, a tensão não será mais uniforme em cada parafuso desse. Pode haver nuances. Por isso, o esforço para o cálculo do cisalhamento e da pressão de contato nas chapas deve ser multiplicado por 1,2, ou seja, aumentado em 20% para considerar uma eventual distorção na distribuição dos esforços. E a última observação é sobre o espaçamento. Essa realmente tem sido cobrada em prova. O espaçamento mínimo entre os parafusos, né, entre os furos. O mínimo e o máximo, né? O mínimo entre os furos, distância centro-centro, é de 2,7 vezes o diâmetro do parafuso, sendo preferencialmente uma distância mínima de 3 vezes. Isso de centro para centro. Quando eu falo de borda a borda, a distância de borda face a face é de 1 diâmetro do parafuso. E qual é o espaçamento máximo? 14 vezes a espessura da chapa. Isso se nós estamos falando de chapa sujeita à corrosão, né? Utilizando aço core, que é o aço resistente à corrosão, e o aço não pintado. E de 24 vezes a espessura da chapa, se eu estiver falando de elementos não sujeitos à corrosão. Então, sujeito à corrosão, 14 vezes a espessura. Não sujeitos à corrosão, 24 vezes a espessura. Então, eu aumento aí 10 vezes a espessura por não estar sujeito à corrosão. Então, eu posso ter um espaçamento máximo maior em peças não sujeitas à corrosão. 14T para peça sujeita à corrosão, 24 para peças não sujeitas à corrosão. Esses valores 2,7, 14T e 24T normalmente são aí cobrados por algumas bancas. Beleza? Basicamente é isso. E espero que vocês tenham entendido ou tido pelo menos uma noção inicial para conseguir resolver as questões.